Olá, amigos, tudo bem com vocês? Charity falando e sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo do Sunny Gray. Depois de tanto tempo aí, estamos juntos e dessa vez não estou Uau! sozinho. Não está sozinho. Está, aliás, com eu. O eu. Salve, pessoal. Salve, Tiririca! rapaziada. Aqui é o King. E estamos aí para mais um vídeo. Finalmente, depois de um tempinho, né? E também tem outra pessoa, né? Quem é? Quem que é? E aí, pessoal, tranquilos? Eu sou o Koji, voltando aí, um pouquinho aí no canal, aparecendo. Todo mundo sabe o porquê que nós estamos aqui. Ou não, né? Ah, Ou não, ou né? não. Ou Ou não. não. Bom, na semana passada nós mandamos para vocês no servidor do nosso Discord, inclusive. Quem não participa ainda do nosso servidor do Discord vai estar no link da descrição do vídeo. Sim, se você não sabia disso, é porque não tá no servidor Discord. Se você não sabia disso é porque não tá no servidor. Exatamente. Mas no nosso servidor, nós mandamos na semana passada um evento novo, né? O Mande Seu Servo, que aí vocês iriam mandar todos os seus fanservants, né? Alguns servos que vocês criaram para nós, que nós iríamos reagir a eles, né? Opinar sobre eles, como também estaremos colocando-os, ranqueando-os em uma tier list do mais forte pro mais fraco. E aí, meu amigo, é onde Famigerado, famigerado tier. E não, na verdade, né, não sei se serão todos, porque como vocês mandaram bastante, a gente pode acabar dividindo isso aqui em parte 1, parte 2. Então, se o servo não tá aqui nesse vídeo, provavelmente ele vai estar na parte 2, que em algum momento vai sair, se Deus quiser. Então, para esse vídeo aqui, nós estaremos gravando apenas 8, e aí depois os demais, né, vão estar na parte 2. Bom, então, sem mais delongas, bora, né? Faz serve Bora também. ver aí. Bora. Hammurabi, criado pelo nosso queridíssimo Rigel, ou Rigel, sei lá como se pronuncia o nome do maluco. Para também, né, já esclarecendo, infelizmente por conta do tempo do vídeo, a gente não vai estar entrando muito a fundo na lore do servo, no background dele, vamos estar focando um pouco mais nas suas habilidades, mas dá esse Exatamente. contexto inicial para vocês saberem, né? Bom, então Hammurabi foi um grande imperador da Babilônia e foi um dos mais importantes, porque ele foi o responsável por criar um dos primeiros códigos de leis e de julgamento, né, de justiça que qualquer civilização humana já teve na história. Então, foi um feito de grandíssima importância. E é claro que, sendo ele quem foi, ele não poderia estar em outra classe que senão Ruler. Então, o Hammurabi, nosso Rigel, ele é um servo da classe Ruler. Temos uma força C+, uma resistência X, velocidade C+, uma mana A, bem grande, sorte A também, NP X. Aí que E tá falando que armamento. como armas ele tem uma É, espada de cobre, controla rochas, convoca soldados pra atacar, igual Kanda aparentemente, e controla luz. E também, ele também é o grande criador daquela frase, foi que ele que espalhou aquela frase, né, do olho por olho, dente por dente, né, vem do código de Hammurabi. Ah, Ele tem resistência X de Magic Resistance, né, então literalmente nenhuma magia pode afetá-lo, Riding Rank B e criação de território Rank X, muito provavelmente vai ser justificado pelo seu Fantasma Nobre. Tem divindade rank a mais, já que ele foi deificado enquanto ainda em vida pelo seu povo, como um avatar de Shamash e Marduk, que são deuses muito importantes da mitologia suméria, da mitologia babilônica. Ele também tem olhos místicos de Shamash. Dá uma lida aí, Koji. E tem olhos místicos, discernimento do nome verdadeiro, sendo superior à normal da classe Ruler. Ele consegue aí analisar o nome verdadeiro e identificar habilidades e também parâmetros dos seus inimigos. Resolução de Deus A, tem 2 selos de comando para cada servo. Como Habilidade ruler, né? parecida de Rulers, mas fora da Guerra do Santo Grau, aparentemente. Hammurabi Ili. Ele trouxe a paz, ele trouxe a vitória, ele trouxe a justiça. Sua mera presença é capaz de aplicar medo e aqueles que não têm o status de mana e resistência em rank B ou um dos. Ou um dos. Ou um dos dois. Nossa, não se coloca dois assim. Ou um dos dois em A. Não apenas isso, como ele também aporta a capacidade de convocar seus soldados para lutar. Status todos em E. Ou seja, ele tem basicamente um. Yano Retairoi nessas Ele, skills. nessa skill aqui, ele tem uma pseudo-autoridade, tá ligado? E aí, por fim, a gente tem o seu Fantasmas Nobres. Ele tem dois, três. Ok, que susto. Ele tem três fantasmas nobres. O primeiro dele é: Eu sou o rei, eu sou a justiça, eu trarei a sua punição. Um fantasma nobre anti-unity que se ativa automaticamente quando alguém inicia um embate contra Hammurabi ou Hammurabi busca punir uma infração, pois atacar um ruler é um crime como qualquer outro.
Quando esse NP se ativa, os status do Hammurabi se tornam os mesmos que o do servo que quebrou as regras, ou seja, ele se torna os mesmos parâmetros do servo com o qual ele vai aplicar essa punição. Né? Então ele está enfrentando o Karna, por exemplo, ele vai ter os mesmos parâmetros que o Karna. E os ataques de Hammurabi passam a portar de força conceitual, no caso, punição. Todos os ataques de Hammurabi passam a ter mais efeito contra o infrator, independente do alinhamento, até que Hammurabi considere o crime pago. Pode ser tanto vantajoso quanto desvantajoso, na real, né? Porque, Exatamente. sei lá, ele vai enfrentar a Mata Hari, porra. Código de Hammurabi. Também é um fantasma nobre que também sempre fica ativo. Ele afeta o Hammurabi de início, mas se expande de acordo com a situação. Qualquer crime que você fizer na frente do Hammurabi, enquanto ele estiver perto de você, é devolvido de forma igual a você. Então, se você dá dano ou ataque nele, o dano volta pra você exatamente como você deu. Como Se se você fosse cortar o braço dele, seu braço também se perde. É justamente por conta da grandíssima frase, né? Olho por olho, dente por dente. Ele também, aqui ó, ele também consegue fazer uma área para que qualquer mal causado a um protegido seja devolvido a um causador. Ou seja, ele pode tanto fazer esse efeito ser nele ou a uma pessoa específica. Seu terceiro fantasma nobre, os 13 ventos de Shamash, o sol traz o vento antidemônio, a mais alcance 80, enfim. Esse fantasma nobre dele, ele basicamente é uma autoridade divina, de certa forma, e bênção também que até ele forneceu para o Gilgamesh Enkidu contra a luta contra o Human Babá. Esses ventos basicamente têm várias manifestações diferentes e várias habilidades diferentes, mas eles podem se manifestar de forma quente, gelada. Cada evento específico tem uma propriedade diferente. Por exemplo, esse vento do demônio aplica dano extra contra demônios e devora humanos. O vento raivoso aplica fúria em os atingidos. O vento em tempestade ataca os relâmpagos e o tufão gera um tufão. Ou seja, ele tem várias manifestações de um próprio vento. Sim. Então, como vocês podem ver, ele é um servo bem completo, né? Eu não consegui entender ainda de onde vêm os multiplicadores dele em força e velocidade. Eu não vi nada que justifique isso. Bom, então, ao que tudo nós temos, cara, para mim ele fica top servant, né? Porque é o primeiro, né, que a gente vai analisar. Eu acho que ele fica. Acho que o maior defeito dele é o defeito, mas também vantagem, como a gente tinha falado, é o primeiro NP. Porque se ele pega alguém com uma mana baixa, como os fantasmas nobres sempre ficam ativos, ele pode perder mana rapidamente, velho. Sim. Isso pode ser perigoso. Verdade. Bora pro próximo, Eucide. Então, Eucide foi um grande cavaleiro da Espanha, certo? Esqueci de falar, né? Mas quem criou ele foi a Akemi, nossa queridíssima Akemi. Ele é um Rider, também pode ser invocado como Saber. Bom, seus parâmetros força B, resistência B, agilidade B, bem padrão mesmo de servo cavaleiro. A mana C, Luck B e NP Rank B. Bastante B, 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 B. BBB, CBB. O cara, ele é bem sólido, né? Ele é bem redondinho, por assim dizer. Possui Magic Resistance de Rank C, então ele consegue cancelar feitiços até um certo ponto, não uns que sejam muito fortes, tá? E ele tem Ride Rank B, que permite a ele montar qualquer animal, qualquer máquina, qualquer veículo que tenha existido na Era Moderna, com exceção de espécies fantasmais. Agora de personal skills, a gente já começa com uma skill própria. Deadman Walking a mais, pelo que está escrito aqui, é uma versão aprimorada de Battle Continuation. E que ele continua a batalha como morto-vivo, mesmo depois de ter ferimentos mortais ou ter o núcleo espiritual destruído. Aliás, essa habilidade dele também coloca um frenesi nos aliados dele, parecendo também como um carisma, que aumenta as habilidades e virtudes dos soldados deles. Seguindo, a gente tem o Valor, né? O Valor é habilidade super clássica, a gente nem precisa aprofundar muito, que é basicamente uma imunidade a interferências mentais e também um bônus a mais no dano físico, no dano corpo a corpo. Sua terceira skill, Kinetic Strategy, basicamente que compreende a sua habilidade de estratégia no combate. Ele tem mais calma para analisar tudo o que está acontecendo no combate, ver os seus próximos passos, suas próximas ações. Também se fortalecer para achar falhas e brechas que ele pode estar usando aí no meio do combate. É uma skill, por exemplo, que o Diarmuid Lancer tem. Primeiro NP, Tizona Firebrand Blade, rank A Anti-Unity.
É um dos NPs dele, refere-se a uma espada lendária, cuja lâmina induz medo e pavor aos que são considerados indignos, ou seja, homens de características opostas às virtudes de um bom cavaleiro. Então, se você bota o Gillis na frente dele, o Gilliscaster no caso, o cara vai se ferrar quando for enfrentado por essa espada. Apenas guerreiros de forte coragem podem empunhá-la. Quando ele empunha essa espada, seus parâmetros recebem um aumento e também aperfeiçoa a cordialidade para liderar com mais polidez. Então, ele consegue também liberar fogo dessa espada. Os efeitos dessa espada NP são liberar fogo dela e aumentar os seus parâmetros físicos em um rank aí. Então, ele vai conseguir ter uma melhor performance de combate. Flawless Blade, rank A também. Esse fantasma nobre também é uma espada lendária, cuja lâmina induz medo e pavor àqueles considerados indignos, ou seja, homens de características opostas às virtudes de um bom cavaleiro. Basicamente, natureza muito semelhante à anterior. É um poderoso artifício bélico com vantagem contra usuários de taumaturgia forte e poder defensivo, bem como aqueles que não adeptos à crença cristã. Basicamente, bem parecido mesmo. E só que dessa vez essa espada também aumenta os parâmetros do usuário. Ela corta melhor contra a armadura. Ele tem duas espadas que possuem a mesma natureza. A primeira delas é mais voltada para o ofensivo e também libera chamas, enquanto a segunda volta um pouco mais para o defensivo e é apto para penetrar, cortar armaduras, tá? O cara realmente, porra. E aí, por fim, nós temos o seu último NP, Valiente Assalto del Campeador. Então, estando montado sobre Babieca, sua nobre égua, razão pela qual ele é Rider, e empunhando ambas as suas espadas, ele vai revelar o verdadeiro nome desse NP e vai começar uma investida feroz, atropelando todos os inimigos que estiverem à sua frente. É plenamente possível usar esse NP sem a sua égua, porém a classificação vai cair de anti-army para anti-unity. Embora a velocidade ainda seja alta, ainda assim vai ser um golpe bem arrasador, né? Ainda que o Rodrigo esteja intrinsecamente morto, ou melhor, mesmo que ele morra, ele ainda consegue liberar esse NP por conta da sua skill do Deadman Walking. Se ele usar esse NP depois que ele morrer, ele vai ser ainda mais forte subindo aí pra Anti-Fortress. Só que assim que ele acabar essa investida, ele vai morrer, mesmo sem ter o corpo incinerado ou completamente destruído. Ele usando esse NP depois que ele morreu é o mesmo que realmente assim assinar, não, você vai pra cova agora, já foi seu tempo, e é isso. Bom, em suma, é um servo bem sólido, tanto nos seus parâmetros quanto nas suas skills. De todo modo, as espadas dele tornam o poder destrutivo dele alto e também bem resistente, né? Ele, mesmo morrido, consegue fazer bem diferença nas lutas. É um servo bem sólido mesmo. Eu acho que ele é Deixei ele em B. no meio do tiro aí. Vamos, por enquanto, como a gente tá no começo, vamos deixar ele aqui no topo do forte. Próximo, bem. a gente tem a Madame do Aulnoy, né? Uma criadora de vários contos de fadas e fábulas. Foi ela que, inclusive, deu origem, foi a partir dela que deu origem desse termo, né? Contos de fadas. Então ela é uma figura importante nesse sentido aí, tá? Ela é uma caster que tem parâmetros de força E, resistência E, agilidade D, então correto para um caster. Mana A, Lucky B e NP X. Ok. Realmente padrão para um caster mesmo, né? Territory Creation Rank D, entre aspas, X e Item Construction Rank E. Rank E, ela não cria nada senão mero texto. O que haverá de especial em papel e tinta? E aí, Territory Creation, ela geralmente é bem restrita a espaços pequenos para que sua criatividade flua. Pelo menos irá ajustar as leylines para criar algo confortável. Entretanto, seu NP permite a capacidade de delimitar um espaço do mundo para sua narração, ocasionando um espaço zelado de mistério e funcional à escrita de Aulnoy. Então, a gente também tem aí 3 skills pessoais. Habilidade única de Mary Aulnoy, sendo a capacidade de introduzir o conceito de mistério ao seu redor. Basicamente, ela consegue, através dessa skill aqui, consegue botar mistério ao ponto dos seus contos de fada ganharem solidez, de certa forma, se é que dá pra chamar assim. E eles fortalecem e ganham vida por si mesmos. Interessante. Ela coloca mistério no que ela quiser. Sim. Ela pode incluir mistério em objetos e alguns seres vivos, mas não é possível utilizar em humanos. Sua segunda skill, Verso do Grande Poeta, Rank B, ela é uma habilidade presente em outros servos do mesmo nicho, né, como a própria Shonagon, e age da mesma forma que outra habilidade entre a classe caster, Incantation de alta velocidade. Basicamente, permite que o usuário escreva em uma velocidade absurda e também consegue recitar isso de alguma forma. Tá bem simples aí, mas funcional para ela. E por fim, Human Observation, uma skill que o Hans tem. Essa técnica permite que ela veja, analisa e compreenda as pessoas, mas não apenas observar, claro, ela também faz hipóteses sobre as preferências dessa pessoa. É isso, ela faz hipóteses sobre as preferências de uma pessoa e faz textos, aparentemente, sobre isso.
A observação humana é uma skill que gira em torno de você conseguir olhar, analisar e compreender a existência de uma pessoa em questão. Ela tem um único fantasma nobre. Uhum. Les Contes de Fées. Olha que nome poético. Dos É um contextos. fantasma nobre anti-word, rank A, sendo o termo nascido de sua literatura envolvendo a recuperação de elementos de mistério em uma versão romantizada que viria a ser reconhecida como conto de fadas. Então, basicamente, é a representação do que ela é mais conhecida, né? Por criar os seus contos de fadas. É um fantasma nobre capaz de escrever por cima do mundo e afetar diretamente e alterar sua normalidade por um determinado período, assim como pouco reconhecer limitações mediante alterações que pode fazer, possivelmente sendo esse o motivo de fazer um fantasma nobre de anti-word. Mesmo que ele não tenha nenhum efeito praticamente destrutivo real, mas sim uma aparente ausência de limitação do que poderia afetar. Ok, eu não entendi. Basicamente, ela consegue ela consegue, de forma temporária, escrever por cima do tecido da realidade do nosso mundo, afetando diretamente e alterar aquilo que é normal para nós. Ele é anti-world não por conta dos efeitos destrutivos que ele tem, porque esse fantasma não tem tantos efeitos destrutivos. Ele é anti-world por conta do seu alcance, porque existe muito pouco limitação sobre aquilo que ele pode mudar. Tá falando até aqui, ó, que ela, por exemplo, consegue transformar em uma caneta numa espada. Não posso deixar de falar também, né, que ela é de autoria da Whis. Então, Whis, se você estiver assistindo aí, esse servo, parabéns. Gostei, achei interessante. Cumpre bem com o papel de um servo escritor, que é justamente ser super simples no que diz respeito às suas skills, ao seu set de skills, mas ele tem um único propósito, ele consegue realizá-lo com precisão. Eu deixei ela no último de IP. Na média, realmente colocaria na mediana. Mas eu acho que a situacional cabe melhor, porque ela pode ser muito forte. Se for deixar, eu acho que deixa no Haig, então. Bom, vamos deixar na situacional por enquanto. Seguindo para o Benjamin Hornigold, de autoria do nosso querido Carl. Então, Benjamin Hornigold é um caçador de piratas do Caribe, certo? Como eu já deveria imaginar. Ele é um Rider, mas ele também pode ser invocado como um Archer. Ele usa de armas, canhões e cimitarras, e claro, dos seus navios para lutar. E como seus combates, ele tem aí força e resistência em rank C, agilidade rank B, mana rank D e luck rank A, com fantasma nobre tendo ranking B. Parâmetros normais que você já espera para um servo que seja desse feitio, um Rider moderno. As suas skills de classe, Magic Resist Rank D, vai dar proteção contra efeitos mágicos, mas dificilmente vai cancelar alguma coisa, a não ser que seja uma magia bem merdinha. Riding Rank C+, ele pode gerenciar perfeitamente bestas e veículos se eles tiverem recebido treinamento e ajuste adequado. As suas skills pessoais, nós temos duas aqui que são fixas, de feito canônicas, e a terceira skill que é uma variação original de uma que também já é existente. Primeira, Voyage of the Storm, rank B. Então, basicamente, uma habilidade extraordinária para comandar embarcações como navios, tá? E essa habilidade também tem os mesmos efeitos de carisma e Tactics. Mesma coisa, novamente denotando a sua habilidade como um grande pirata, um grande capitão. E em segundo, a gente tem o Golden Rule de rank C, que é a habilidade que se refere à mensuração da fortuna de alguém para adquirir riqueza. Então, Golden Rule ele é uma skill que serve não só para quantificar a quantidade de riqueza que o servo tem em posse, mas também a facilidade dele para adquirir mais riqueza. Ok, agora a terceira skill pessoal dele, que é uma skill única, Dishonor of Pirates a Ó. mais. Legal esse detalhezinho. Ele dá o mesmo efeito de Honor of Pirates, que tem Metal Pollution em baixo nível, Valor, Battle Continuation e algumas outras habilidades. Vamos ver, vai dar uma vantagem natural em batalhas de alto mar e contra servos que sejam piratas ou navegadores. Então, é a Drake, o Barba Negra e outros assim também. E aí ele só tem um único NP, que é o Ranger, terror dos piratas. Tipo, anti-army, rank B, mais. Meu amigo do céu. Ele materializa o famoso navio que ele utilizou durante sua época de pirataria, na caçada aos piratas, conhecido amplamente como o navio mais bem armado de todo o Caribe em certo período, possuindo 30 canhões e tornando possível Hornigold caçar e capturar outras embarcações sem nenhuma consequência. Então era bem temido aí nos alto mares. A inativação vai ter o mesmo efeito
do Wild Hunt da Drake, né? Então, independente do cenário, o cenário vai ser rapidamente tomado pela água, e aos poucos essa água vai aumentando ao ponto de se transformar em uma verdadeira enchente. E essa enchente vai surgir também trazendo a já materializada Now Ranger, né? Que é o navio dele. Pode muito bem navegar pelos céus e até pela terra, não existem limitações apenas ao mar para este fantasma nobre. E tal como o NP do Teach, enquanto ele estiver no mar, esse navio pode se manifestar como um fantasma nobre do tipo continuamente ativo. Ele tem duas funções principais, ofensiva e navegadora. Então, o navio ele manifesta os seus 30 canhões, que ele consegue bombardear o inimigo, destruindo tudo que tiver na sua mira, obviamente, além de conjurar diversas armas menores dentro e fora do navio, como mosquetes e cimitarras. Da mesma forma que a própria Drake ataca, né? Então, a funcionalidade de ambos é parecida. Funcionalidade de navegação é mais complexa. Quando ele tiver essa funcionalidade ativa, o cara ele pode viajar em um curto período para qualquer lugar do mundo, conhecido e desconhecido. Tudo com o intuito de caçar esse inimigo onde quer que ele esteja. Então, é um negócio que também é fortificado pelos rumores que existiram ao redor desse navio, de que seria um navio que poderia viajar pelo tempo. E esse cara, isso aqui é particularmente na minha opinião, o mais forte do Fantasma Nobre, porque se o cara quer ir atrás de alguém, ele vai conseguir. E tu vai ter que matar ele. É só matando esse maluco que você vai conseguir se livrar da perseguição dele. Então ele não é muito diferente da Drake e do Teach, né? Eu enxergo ele sendo entre a Drake e o Teach, né? No nível de poder. Esse aí eu coloquei no C. Ele não, lembrando, não existem servos verdadeiramente fracos. Mesmo aqueles que são medianos, eles ainda funcionam, eles ainda operam. E a gente vê aqui que o Hornigold não é fraquinho, não. Indo pro próximo, agora esse aqui que é do meu interesse, de autoria do nosso queridíssimo amigo Tsu, que criou o Imperador Jimmu, o primeiro imperador do Japão, filho de Amaterasu, a deusa do sol. Sua força aí tá B+, uma força bem alta mesmo. Resistência B, agilidade A, mana A+, muito alta também. Luck A e NP rank A+. Como class skill tem Magic Resistance Rank A e Riding Rank B, aquelas coisas que você imagina para, novamente, Sabers desse nicho, nada fora daquilo que a gente espera. E passando para suas skills pessoais, King vai falar aí. Começa com Charisma of Companionship, de rank B. É uma forma especial de carisma que ele tem, porque ele foi invocado de uma forma mais jovem. Vamos ver, os aliados dele sempre vão ser animados, porque por terem ele não como um líder, mas como companheiro, já que ele come e bebe com soldados, ri mais altos que todo mundo nas vitórias e chora mais do que todos nas suas derrotas. Ok, Imperial Privilegiar. Como imperador, ele consegue, por um tempo limitado, skills que ele normalmente não teria acesso. Já que ele é o primeiro imperador do Japão, é esperado que ele tenha essa skill, mesmo que ele raramente faça uso dela. Parte importante. Divinity A, que é a Divinity dele, já que ele é o filho da Amaterasu. Mas ele só conseguiu esse rank de Divinity porque ele foi deificado depois da morte. Affection of the Sun, de rank A. Uma forma alterada de Affection of the Goddess. Amaterasu dá as bênçãos para Saber, que é o seu filho. Um dos usos da skill é permitir que ele use os familiares de Amaterasu, os Yatagrasu. Tipo as bichas do Ozymandias, já que a gente tava falando agora. E aí, ele, como um Saber desse nicho, possui dois NPs, o primeiro sendo a espada e o segundo sendo uma flecha, olha só que curioso. Então, o seu primeiro fantasma nobre é a Sumeokami no Tsurugi, Futsu no Mitama no Ken. É uma espada sagrada, né, do início da história japonesa, é um fantasma de rank A anti-unity. A espada Futsu no Mitama, uma das 3 relíquias imperiais do Japão, criada por Takemi Kazuchi no Kami, e que foi dada a Jimmu para usar em sua jornada para unificar o Japão. Reflete o conceito do Japão como uma nação fundada no fundamental senso de aventura e exploração. A sua manifestação inicial de uma grande espada que Saber consegue manusear destramente, porém esse NP é capaz de mudar de forma, pois de acordo com o próprio Jimmu, essa espada representa toda a história do Japão. Isso aqui pra mim é a melhor parte do Jimmu. Eu simplesmente achei genial, é muito criativo, muito original, eu gostei muito, que é o quê? Essa espada muda de forma para cada era, para cada período histórico que o Japão teve. Primeiro, a forma inicial é a forma Heian, que é o período Heian, que inclusive é o período da Haikou, que o quinto que viveram, né? Que é a forma inicial de espada, a forma base preferida de Saber. Depois vai para a forma Kamakura, chicote. Um grande chicote que pode estender-se de acordo com a energia mágica que Saber coloca nele. Depois a gente vai para a forma Sengoku, ou para o período dos estados combatentes, que vira espadas duplas, um par de espadas com formato estranho, sendo mais curvadas e regulares, se assemelhando mais a cimitarras do que katanas. E aí depois a gente vai para a forma Edo,
que é o do período do início da industrialização do Japão, e ele, refletindo isso, a gente vai ter um canhão, a forma de um canhão, um grande canhão com o formato da cabeça de um dragão, que pode disparar rajadas de energia mágica. E por fim, a sua forma final é a Era Meiji, né? Em relação à Era Meiji, um Hamayumi, que é um arco cerimonial usado para dispersar maldições e anunciar o ano novo. Devido aos bênçãos de Amaterasu, o NP também possui a capacidade de repelir veneno e restaurar o vigor dos aliados. A segunda fase da manobra é o Amaterasu Ohirumi no Mikoto, rank A+, e anti-curse, que essa flecha representa o ano novo. Como é bastante presente na cultura japonesa, quando ele solta essa flecha, ele vai estar disparando luzes que vai afirmar para toda a humanidade que uma fé e esperança tá por vir, que é o futuro, mais conhecido como ano novo, né? É o que todos desejamos no ano novo. Essa flecha é poderosa o suficiente para fazer com que todos se unam em uma única oração, que é capaz de dissolver quaisquer barreiras, trevas, bloqueios, venenos ou rancores. Esse fantasma nobre possui valores especiais de defesa anti-purge, quando usado sendo um ato de reafirmação de esperança humana, mesmo diante da força dos céus. Ou seja, basicamente qualquer coisa aí que possa estar amedrontando a humanidade, por exemplo, um Lost Belt, isso aqui seria bem útil, porque basicamente faria uma manipulação inteira da população daquele Lost Belt. É justamente o tipo de personagem que eu tenho uma afinidade maior, que é esse personagem que está à frente, que é carismático, e que principalmente vai tentar trazer essa mensagem de esperança de um tempo novo. Eu acho que Low Top Servant, eu acho que vai. Ele se encaixa como um top servant por conta da sua altíssima versatilidade de combate e robustez. O cara é super sólido, maluco. Ele é muito forte, muito resistente, muito ágil. Tem uma mana muito alta que faz jus com a época de onde ele veio. Então ele pode usar dos recursos que ele tem maravilhosamente bem, sem se preocupar muito com o consumo de mana. Então o cara realmente é muito poderoso. Então agora a gente vai pro Otakemaru, servo de autoria do grandíssimo Drake. Então o Otakemaru, ele foi o grande inimigo de vida, o arqui-inimigo da Suzuka e do esposo dela, né? Um servo da classe Saber. Bro, esses força. parâmetros. Não, esse parâmetro, calma lá. Força A+, resistência A++, agilidade B, mana A, luck C, falta manobra e rank A+. Cara, essa força e essa resistência é coisa de outro mundo. Sim. Assim, poucos servos têm força tão grande quanto A+, assim. Só, a não ser que seja um caso especial, como, sei lá, Proteia. Tudo isso aqui faz jus porque, sério, vocês não têm noção do quão difícil foi derrotar esse vagabundo. E nas Class Skills ele tem Divinity Rank A, ainda está longe de ser um verdadeiro deus, porque ele não tem um núcleo divino, mas a classificação ainda é alta graças à sua natureza de Kijin, como um deus demônio, um Oni tão poderoso e tão violento que era considerado um deus na sua época. Por isso ele tem essa divindade. E aí ele também tem resistência mágica ranking A+. Suzuka Gozen, uma donzela divina, precisou de 3 anos amaldiçoando o Otakemaru todos os dias para que a sua pele se tornasse cortável. Aí, como primeira skill particular, a gente tem Onikind Demon, que é a mesma skill que Ibaraki e Shuten tem, que é aquela coisa, né, que vai conceder aí as skills de Natural Demon e Monsters of Strength, possibilitando aí uma grande performance, uma grandiosa performance no que diz respeito à força e resistência física. O cara é extremamente bem capacitado nesses dois quesitos. Carisma e Mana Burst. A versão dele do Mana Burst é Hit. Então, com o Mana Burst, o cara consegue ainda mais aumentar a sua performance de combate físico, né? Os parâmetros dele são, assim, nas alturas. O cara é realmente absurdo. A segunda skill pessoal dele, a gente tem Madness of the Oni rank A. A capacidade de despertar os demônios selados na terra e esmagar as vontades e mentes das forças inimigas com um rugido. Então, essa habilidade vai diminuir a força e agilidade dos inimigos. Seus status comuns dos 3 espíritos mais fortes do Japão, somado ao seu carisma e magia como demônio do tipo Oni, formam uma mistura poderosa, fazendo que seus rugidos e rosnados despertem os demônios do céu e da terra. Essa interferência mental torna seus inimigos mais fracos e mais propensos a cometer erros. E aí, por fim, na sua terceira skill... Essa skill, meu amigo. Mano, vamos lá. De Essa novo, skill. representa o quão difícil foi pra matar o desgraçado. Antes de falar essa skill, vamos falar aqui de Battle Continuation Rank A+. Por quê? Porque é mais fácil, né? Todo mundo conhece. O que isso significa? Significa que esse desgraçado, pra não falar outra coisa, é extremamente resistente ao ponto de que se você cortar a cabeça do maluco, ele ainda vai ficar andando por um tempinho. Sim, a Shuten Doji, por exemplo, tem exatamente essa skill. Exatamente. A rank A+. Então, assim, o cara consegue lutar ainda mesmo por um tempo, mesmo com a cabeça dele sendo decepada. E por fim, a gente tem o seu Impregnable Body, certo? Então, pra matar esse cara, o que eles precisaram fazer?
Suzuka, com as suas magias e maldições, ficou amaldiçoando o maluco por 3 anos consecutivamente direto, sem intervalos, pra enfraquecer a pele dele, ao ponto de ficar macia o bastante para que o esposo dela cortasse a cabeça do maldito. Como servo, sua capacidade foi transformada em uma habilidade em que ataques de nível inferior ao nível A não causem dano a ele, e os ataques de nível superior ao nível A têm seu dano reduzido. Essa habilidade só pode ser bloqueada por meio de uma maldição equivalente ao de uma donzela divina, e mesmo assim, mesmo que seja suscetível a esse tipo de maldição, ainda leva um bom tempo e alguns usos para que essa maldição realmente mostre algum efeito. Então o cara, ele tem um fantasma nobre inteiro dentro dessa skill, porque é basicamente um fantasma nobre de natureza similar ao God Hand do Heracles e ao do Armor of Fafnir do Siegfried. Então o cara é realmente assim absurdo. É super, super, super forte. Mas vamos lá, o Koji vai ler pra gente o fantasma nobre, o primeiro NP dele. Sanmyo no Ken Holy Swords of Great Power, as espadas sagradas de grande poder. O principal fantasma nobre do Otakemaru são suas 3 espadas, cada uma com um efeito diferente. Calma lá. Ken Myoren lhe concede o nobre fantasma do Segurando a lâmina com o sol nascente, essa coisa aí se formará dentro da lâmina, permitindo que ele veja a criação de mundos e mundos paralelos, vendo como os eventos se desenrolam nesses mundos sem nenhuma palavra de explicação ou reconhecimento de Otakemaru. Então isso vai aumentar muito a sua própria inteligência e permite que os seus pensamentos calculem uma velocidade extremamente alta. E também vai ter uma espécie de instinto superior que nem o Goku tem, que ele vai. O seu corpo vai responder automaticamente a ataques, então ele vai se desviar automaticamente sem que ele precise raciocinar para isso, desde que ele tenha uma forma física, né, obviamente. O que o torna quase imbatível em um confronto físico enquanto ele possui as espadas. Shou Touren concede ao Tokemaru a bênção da sabedoria. Ao equipar a espada, ele é capaz de aumentar muito seu nível de inteligência também, expandindo suas habilidades de luta selvagem, tornando mais perceptível os movimentos de seus oponentes. Como se fosse um Eye of the Mind, talvez. Sim. No caso, a Shoutoren, ela é justamente essa espada que, combinada com a primeira, faz ele ter aquela Esse performance, efeito. né? É verdade. O desempenho da liberação do nome verdadeiro da Daitsuren aumenta muito o uso do Trishili Sokorororor. Se torna possível com todos os tipos de benefícios. No entanto, como sua espada precisa trabalhar mais do que o necessário, ele se arrependerá temporariamente da sua própria ineficiência em tentar se proteger de outro coração partido que o leve à morte, além de sua incapacidade de se conectar com um companheiro. E o Daitsurin é a última espada do conjunto, também valorizada pelo Oni. A lâmina que você teria de matá-lo antes de levá-la. Essa espada funciona como um amplificador das capas do demônio, fazendo com que sua magia atinja o mesmo nível apocalíptico de quando ele estava vivo. Embora todas as 3 espadas decapitem 1000 homens com cada golpe, a Daitsurin vai muito além, permitindo que o Otakemaru provoque uma onda de destruição grande o suficiente para dizimar um exército de 30.000 homens. Então, é um fantasma nobre um pouco mais elevado pro poder destrutivo em massa. Cara, realmente, mano. Esse maluco, ai meu Deus. Pouquinho OP. Seu segundo NP que é a Hate Blast Mountain Demon Storm, rank A+, anti-arm e anti-unit, certo? Usando da sua terceira espada, e a mais importante, junto das outras duas, ele se transforma em uma grande tempestade de fogo e relâmpagos, seguido por um vórtice de chamas malignas, e finalizado por Otakemaru lançando a espada no referido vórtice, causando uma enorme explosão, consumindo tudo em seu raio. E se a Blessing of Wisdom e o Tree Shilos Meu Deus, tá difícil até pra mim. Tree Chilios Cosmic estiverem ativos, um segundo lançamento será possível, uma versão anti-unit. Em vez de as espadas subirem aos céus, o processo é bastante simplificado, fazendo com que elas se fundam bem na frente do Takemaru, antes da lâmina se romper em chamas infernais. Qualquer pessoa atingida pelo ataque não só seria esmagada com a força concentrada de um cataclismo, mas também teria todo o ódio de Takemaru transformado em energia, fazendo com que o alvo exploda em um pilar de fogo que perfura os céus. Bom, certamente é um servo. Mano, Não tem eu nem acho o que, tem nem o que falar, né? considerando a pool que a gente tem aqui, acho que dá pra colocar ele nos mais fortes, no tier mais de cima. Esse maluco, esse maluco! Tu não mata esse maluco se você, sei lá, não for o King Hassan. Se você não chegar com uma vasta Bishak e uma Elite pra cima dele. Mano, o Heracles teria dificuldade de bater nesse desgraçado. O Siegfried teria dificuldade de bater nesse desgraçado. Tá ligado? Mano, é uma coisa assim absurda, é absurda. Vai inaugurar o tier de mais fortes aqui. Mano, tá com muito tempo de vídeo, velho. Muito tempo de vídeo, vamos lá. E agora com o servo
Les Quatre Mousquetaires. Quatro mosquitores. Eu tenho certeza absoluta que não é assim que se pronuncia, mas enfim. De São as autoria do 3 nosso... mosqueteiras, que na verdade são 4. É. Criado pelo nosso queridíssimo Marco. Elas são Saber. O nome que os lidera é D'Artagnan, né? O primeiro aí, o mais protagonista, vamos dizer assim, dos três mosqueteiros, que tem seus parâmetros de rank C em força e resistência, rank A em agilidade, rank D em mana e Lucky B e NP rank B também. Possui aí como skills de classe Magic Resist rank C padrão, Ride rank B padrão. Combination é a capacidade de combinar habilidades de classe e de ter servos em um único núcleo espiritual. E aí, Mind Eye de rank B, tá? Aquilo, todo mundo já conhece Mind Eye. Fantasma Nobre, um por todos, todos por um, né? Rank Clássico, A. Ali. clássico. A união de Atos, Portos e Arames em D'Artagnan. Quando os três se unem no corpo principal, eles tornam um em combate, com os quatro podendo atacar juntos como uma unidade, ou cada um atacar individualmente. É um fantasma nobre que cristaliza o lema de um por todos e todos por um, declarando uma amizade que vai além da morte. Nesse NP, a gente também vai listar aqui, como outros NPs, cada um dos outros três mosqueteiros, certo? Então, primeiro a gente tem Aramis, Lacroix e Telechorneux. Rank C de anti-arme, tá? As duas faces de Aramis, a luxúria e sua devoção que remete a esse fantasma nobre. Quando ativo, ele se manifesta como um espectro de um par de asas, um com cor branca e o outro negro. Respectivamente, as penas que saem das asas causam efeitos positivos e negativos, diminuindo a força e velocidade de um parâmetro e reduzindo a precisão de suas técnicas. Caso o alvo seja uma mulher, ela será encantada, respectivamente. Cada par de asas pode a purificar ou pecaminar. Seguindo por Portos, Le Pauvre des Ambois, rank B+, anti-unity e pode subir para anti-army. Diz aí mais, King. Por todos le povoar dans um arbre a harpe. Ah, é um ataque poderoso que vem do poder bruto de Portos, cuja força herculeia pode ser comparada a uma calamidade humana. Portos se materializa através dele como um espectro e ataca junto de D'Artagnan. É a principal, isso, ataca junto com a principal, né? Ok. No geral, é um poderoso fantasma nobre anti-unity que usa a maior qualidade dos três mosqueteiros, seus companheiros eternos. Quando todos se manifestam, é possível aumentar a classificação para anti-arming, assim como eles derrotaram 40 homens em sincronia enquanto vivos. Atos, Le Fantôme qui enseigne. Rank B é o fantasma nobre da lembrança de D'Artagnan a respeito de Atos, ao ponto dele saber até o que ele faria em combate quando está em maus lençóis. Atos aparece como uma lembrança viva e o mostra o que o Saber tem que fazer, anulando as desvantagens de desconhecer o inimigo ou a sua arma. O mosqueteiro não vence por sua velocidade, mas sim por sua astúcia. Então, basicamente, vai aumentar as capacidades de Aí também. capacidade de se deslocar no combate e saber avaliar as desvantagens e conhecer o inimigo. Eles individualmente acabam sendo servos fracos, mas você invocar um servo e vir 4? Que nem aquele negócio do 100 Personas, por mais que seja um servo Exatamente. meia boca por si próprio, mas como são 100, vale a pena. Então, assim, eu acho que eu deixo no mediano atrás do Horny Gold ainda. Também, Acho que sim. também. Uma boa, parece legal. E aí, pra fechar essa primeira parte, nós vamos passar aqui pelo único servo brasileiro. Uma salva de palmas para a nossa pátria, por favor. Opa. Então nós passaremos aqui por Tupã Ruler e temos aqui até as suas ascensões, sua primeira ascensão é o cara praiano, é o cara aproveitando, tá ligado? Copacabana, óculosão, aquela coisa que a gente sabe. Servo de autoria do Chico Emílio, certo? Aqui, no balde 5 a gente tem as informações sobre as suas habilidades. Então, habilidade de classe, a gente tem criação de terreno, né? E resistência mágica ranking X. Não tem como afetar ele com nenhum tipo de magia. E com criação de terreno rank A, ele consegue criar um terreno vantajoso para si mesmo e seus aliados. Ele começa com uma divindade C, até que baixa, né? Tupã criou um corpo humano para acomodar seu espírito divino. Ah, tá aí, ó. Aí, ó. O que, diferente dos outros nessa categoria, permite que ele seja invocado para uma guerra comum sem maiores problemas. Ser o deus do raio lhe concede poderes e imunidades a ataques desse elemento, mesmo em um nível conceitual. Por exemplo, se um ataque for rápido como o raio. Meu Deus, o tamanho desse deus. Esse aqui é uma skill, né? Esse é mais skill. Tá, vamos lá.
É a habilidade que denota a soberania do Tupã sobre as chuvas e água que vem do céu. Basicamente, aí provavelmente vai manifestar aí seus poderes de É chuva a e raios. autoridade dele, né? A Manhanara, o Senhor da Chuva. Ah, ou melhor, a Manayara, isso. Tá, e sendo curto e grosso, indo direto aos seus efeitos, basicamente ele vai ter esses poderes de raio e água e também vai remover qualquer efeito negativo de aliados e retira bênçãos divinas de adversários. E aí, por fim, a gente vai para a respiração do universo que. Ah, por fim não, que tem mais outra. Tem mais Ai, outro. meu Deus! Tá, ok. É, Então nós temos a terceira respiração do universo, Rank C, Rank X. Uma técnica de respiração que é análoga à respiração do planeta de Archetype Earth. Eita, pô. Mas que além de ter um efeito semelhante, possui muitos outros que destoam dessa habilidade. Os indígenas acreditavam, né, que todas as coisas no mundo compartilhavam a mesma força vital, e logo todos tinham um valor equivalente. Para tal, nenhuma vida jamais deveria ser tirada sem que um ritual fosse feito, pois essa grande fonte de vida que ligava tudo. Claro que Tupã não poderia vir a ser um servo sem ter ao menos uma menção a esse conceito. Com um nível tão incomparável de técnica, ele pode ir além dos fenômenos naturais, como ter golpes velozes como o vento, devastadores como o terremoto ou versáteis como a água. O cara vira Kimetsu no Yaiba, tá ligado? Ele pode se tornar um fenômeno da realidade, como por exemplo a passagem de tempo, e dessa forma qualquer passagem de tempo, não importa a duração, seria o equivalente a receber um de seus golpes, tornando eles insanamente rápidos. Isso é absurdo. T-Sai-T, olhos verdadeiros Rank X, por favor, faça as honras, King. referidos pelo próprio como olhos fatídicos. É uma capacidade de enxergar a verdade por trás das coisas, de uma forma muito parecida com os olhos do rei do Gilgamesh. Ok, é diferente da clarividência, porque ele não é como bisbilhotar o presente, passado ou futuro, mas sim ter todas as respostas gravadas em sua córnea. Pô, cara, eu acho isso da hora, né? Ele tem o Shanak Maimburu gravado, é como se ele tivesse um acesso aos registros akáshicos. A capacidade de seus olhos é tanta que podem possuir até mesmo informações sobre o futuro da humanidade em grande order. No Legal. entanto, tudo que se sabe sobre isso é que não bate com a visão do rei Gilgamesh. Seus olhos já viram o começo e o fim do mundo. Ele sente em seu trono eternamente em silêncio, sabendo que não há nada que possa ser feito. Seu fantasma nobre Bauelte Pindoretama. Fantasma nobre anti-word, rank B. Ele invoca uma realidade alternativa. Não invoca, mas ele consegue liberar essa terra, que é análogo ao fantasma nobre da Quetzalcoatl, o Tope Patada, só que ao contrário. Em vez de aniquilar inúmeras vidas, o Cataclisma, o fantasma nobre do Tupã, ele representa um retorno ao mundo anterior à criação da vida, como se fosse antes do Big Bang. É um mundo antes de tudo. Essa autoridade divina permite a criação de mexer de forma singela nas estruturas do poder que governa a realidade. Ele poderia mexer, manipular um pouquinho de como as regras funcionam no mundo. Como fazer uma bolha de ar usando o oxigênio do mar em caso de um afogamento, fazer com que a barreira surja entre as moléculas de oxigênio e hidrogênio. Ele tem uma manipulação da realidade aqui nas Sim. mãos dele. Ele explica que não pode adicionar ou forçar demais a barra no mundo atual, pois ele é um tanto sensível. Legal, nossa, serve extremamente forte, né? Mano, é absurdo, ridículo, muito forte. Por É mais que ele tenha realmente suas um. limitações, ele é um Exatamente. servo muito Só que forte. assim, existe, particularmente falando, ele é uma das criações que eu mais gosto do Chico, mas eu vejo também uma contradição aqui, porque o cara, ele reduziu a sua própria existência para conseguir ser invocável normalmente em uma guerra do Santo Graal, ou qualquer coisa desse sentido. Porém, ele consegue exibir poderes e autoridades que são dignas de deuses vivos. Então, assim, Isso é é muito verdade. contraditório, não faz sentido isso, tá ligado? Do ponto de vista daquilo que seria mais justo pra ele, eu colocaria como top servant, mas é inegável que ele tá junto dos mais fortes aí. Talvez eu deixaria ele atrás do Otakemaru por Ah, conta. deixa. É. Porque até é meio injusto deixá-lo na frente por conta dessa contradição que a gente tem, né? Desse, Sim, sim. entre aspas, erro. Mas é um servo bem feito também, gostei É, bastante da ele é bem aparência. feito, ele é bem feito. Pois bem, então, por hoje, né, é só. A gente termina essa primeira parte aí dos servos. Ah, É mas isso acho que é aí. isso aí, né? Vocês chegaram até aqui, meu Deus, vocês aguentaram, Nossa, então nada mais justo do que deixar um like e se não for inscrito aí, se inscrever no canal. exatamente. De novo, sempre muito obrigado. Não canso de agradecer a todo o apoio e de todos vocês. Muito obrigado por terem participado desse evento aí, todos aí que mandaram seus servos. Na parte 2 teremos todo esse resto aí e também os nossos próprios que mostraremos aí pra vocês, certo? Então é isso, guys. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Chart vai ficando por aqui. E até a próxima. Falou! Falou, agora eu vou indo e fui. Também tô indo embora.
como eles disseram, acho que semana que vem a gente tá aí pra ranquear esses outros servos. Dê like, se inscreve e se junte ao servidor Discord pra compartilhar suas ideias por lá. Sei lá, conversar com alguém. That's it. Falou, rapaziada. See you.